como eu previa, realmente para as instalações elétricas tem a questão da condução, tudo isso que você falou, que corrobora muito para o uso do cobre. Mas indo para uma linha dos fluidos hidráulicos aí, eu acho que a gente consegue já abordar essa questão da substituição de uma maneira mais fácil, né? Aqui na estante, inclusive, do professor das obras aqui, tem uma conexão T que é em PPR, né? E o PPR, ele é um material muito utilizado para substituir condução de água fria, água quente, né? Através da termofusão. Mas ele também pode ser um substituto para o cobre? Sim, com certeza. O PPR ele é um polímero específico para altas temperaturas e pressões mais elevadas, tá? Então eu posso utilizar o PPR, por exemplo, desde uma rede industrial, poderia trabalhar, por exemplo, ar comprimido, água gelada para grandes sistemas de refrigeração como chillers, né? Mas eu também posso utilizar ele para conduzir água quente. Então eu tenho uma estrutura de um prédio, de uma casa, e eu consigo utilizar o PPR de maneira fácil. A instalação ela acaba saindo mais barata, o preço das peças também são bem mais acessíveis, e eu faço a união deles, do tubo com a conexão, através de um processo chamado termofusão. E essa termofusão, ao meu ponto de vista, fazendo bem feito, ela é mais fácil do que a solda do cobre, né? Correto, Hugo, você tem razão. Existe hoje uma demanda bem específica em relação a isso. A gente chama isso dentro da BNT como entidades do saber, né, que vem buscando formas de capacitar a construção civil e os profissionais que atuam nela, de forma que eles consigam se aprimorar em novas tecnologias, sair, por exemplo, da cola, né? Eu saio da cola, saio da lixa, eu saio da solda, né? Quando eu utilizo uma tubulação de PPR, por exemplo, ela bem executada, né? O sistema de termofusão como um todo, e existem essas alternativas também para gás, né? Eu minimizo não só os custos e trabalho com um material que ele vai estar acabado quando a instalação terminar, porque eu não preciso de pintura, eu não preciso de proteção contra a corrosão, né? Ele também custa menos, Uhum. né? E não agride só a questão do meio ambiente, porque eu posso reciclar, eu posso trabalhar bases de polímeros, né? Polímeros, quando eu falar polímeros, entendam plásticos, mas aí voltados à área de engenharia, por questão de temperatura e pressão. Mas eu também reduzo o mal-estar que causa na pessoa que vai instalar. Por exemplo, o cobre, no momento de solda, né, eu vou utilizar metais que são mais pesados. Eu posso usar prata, que é o que nós chamamos ali da solda prata, que é o Foscopper, que é a solda forte, né, e dependendo das características, das especificações técnicas dessa instalação, eu vou sim ser obrigado a utilizar a solda prata misturando a tubulação de cobre, mas no mercado convencional, e o pessoal usa muito isso em residencial, casas térreas, é, com condições diferentes, né? Eu utilizo a solda mistura entre chumbo e estanho, que são metais que vão agredir, por exemplo, a respiração, o sistema respiratório da pessoa que ali estão utilizando esse tipo de componente, esse tipo de insumo. Então, quando eu entro, por exemplo, com o PPR, eu evito esse tipo de gases tóxicos, Uhum. e a pessoa que vai inalar aquilo ali, ela vai ter uma vida um pouquinho mais elevada, né? Então, eu consigo sim fazer essas substituições, e aí tem a questão de perda de calor, né? O plástico, ele é um mau condutor de calor. Então, numa instalação de aquecimento, eu irradio menos o calor do interior do sistema de tubulação pro espaço externo, né? Pro meio ambiente. Então, eu não só melhoro a condição da troca térmica, né? Eu diminuo essa troca térmica como ambiente, pro ambiente, como eu também consigo, utilizando plástico, evitar algum tipo de acidente. Por exemplo, uma casa, baixo índice de manutenção, alguém veio ali, tocou numa tubulação de metal, cobre, ela não vai se queimar. A água está passando ali a 60 graus. O PPR vai diminuir isso para 38, você sentindo do lado externo. E lá Uhum. dentro continua a água bem quentinha. Então, eu consigo fazer essas substituições sem problema algum. O PPR pode ficar em externo? Não, o PPR ele não pode ficar É. exposto diretamente ao sol, ele não tem tratamento UV, porém existem soluções para que você consiga fazer com que ele resista ao UV. Um exemplo disso, por exemplo, é a Tecnofluidos, que é uma empresa na qual eu sou um dos gestores comerciais dela, tendo todo o estado de São Paulo. Ela está lançando agora no mercado uma tecnologia chamada capa
Vaina. Vaina, capa, vem do espanhol. Então, é um tipo de película protetora contra os raios ultravioleta. Então, eu vou encapar o tubo, independente se ele é de PPR ou se ele é feito de outro material, e eu consigo fazer com que essa tubulação ela esteja apta a receber a radiação solar sem se deteriorar, causando ali o craquelamento, vazamentos, etc. Inclusive uma tubulação de PVC, É por isso que eu ia exemplo. falar, porque, por exemplo, hoje, a gente, nas obras de alto padrão que eu atuo, tem substituído muito o telhado por lajes impermeabilizadas. Mas você tem um trecho ali de tubulação que fica exposto ao sol, e geralmente essa tubulação é de PVC, que sai da caixa d'água até os pontos de descida para consumo, né? E o que a gente tem feito para minimizar esse impacto da agressão das intempéries do tubo de PVC? A gente tem pintado as tubulações. Só que você pinta a tubulação com uma tinta esmalte hoje, daqui a alguns anos você deveria subir lá e pintar novamente. Mas se Quem tiver... sobe, né? Então, e quem sobe, né? Que cliente que pede lá? Vai encontrar o problema na hora que a tubulação estiver ressecada, enfim, com problemas. E eu acho que essa solução dessa capa é interessante. Até cheguei já numa obra a fazer um suporte protetivo lá, que é um suporte e fizemos como se fosse uma calha, né? Uma eletrocalha embaixo, assim, com uma tampa, né? Para proteger Como se fosse uma carenagem de PVC mesmo. essa tubulação. Mas ao mesmo tempo aumentava ali a temperatura dentro daquela carenagenzinha, né? E aí imagino que o cara, a hora que abrir a água fria lá da casa, vai vir um pouquinho quente a água, né? Pelo menos as primeiras, né? Então, assim, essa solução é interessante. Interessante. Essa capa protetora ela pode ser usada sim num tubo de PVC, né? Porém, o que você falou, uma termofusão bem feita, a termofusão você não tem como fazer ela uma meia termo, por exemplo, a cola, vou dar um exemplo bem prático. Você vai fazer uma soldagem num tubo de PVC ali, vai fazer um processo de colagem, né? Então você vai alinhar a ponta do tubo, vai fazer o lixamento dele para ele poder aderir à camada do material e esse adesivo instantâneo ele vai ter a função de unir o tubo com a conexão. Então, o lado externo do tubo com o interno da Para conexão. quem não conhece, o que é termofusão? Eu vou explicar. Tá. E aí, por exemplo, eu vou fazer o processo de cola num PVC convencional, PVC marrom, que a gente usa em casa, que é um exemplo que você citou. Então, eu faço isso, mas eu posso não passar a cola da forma adequada, eu posso não lixar, né? E com o passar do tempo, a própria movimentação da estrutura dessa casa tende a romper o adesivo. Ele precisa ser dado manutenção, né? A termofusão, se você fizer ela bem executada, ela não dá vazamento. Não tem como fazer uma meia termofusão. Ou eu vou fazer, ou eu não vou fazer. A termofusão, o que ela é? É um processo de aquecimento das partes. Funciona bem como um processo de injeção plástica, onde eu aqueço, torno aquele plástico que era sólido em material líquido, né? E eu vou trabalhar ele. E a termofusão, ela tende a derreter a parte que vai ser unida, né? No caso aqui, o interno da conexão com o lado de fora do tubo. Então, eu vou aquecer a 265 graus Celsius, seguindo uma tabela orientativa em relação ao tempo que vai ficar na ferramenta, né? Então, essa ferramenta ela vai aquecer, por exemplo, como se fosse um ferro de passar roupa. Então, ela vai aquecer, atingiu ali os 265 graus, atingiu o limite, né, de inserção. Então, eu coloquei o tubo até o final, a conexão até o final, deixei aquele tempo, então vai derreter por inteiro e por igual. E aí eu tiro da ferramenta e encaixo o tubo com a conexão. Isso é um processo de termofusão, que é a união do mesmo plástico, né, em peças de geometria, de desenhos diferentes, aquecida por calor. Então isso eu chamo Vira uma de termofusão, vira uma peça só. Legal. Se você cortar, ela não tem fissura e ela não tem o risco de se romper por conta do elemento da instalação, o elemento humano. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.